Olá, queridas irmãs e amigas. À semelhança da semana passada, em que não conseguimos estar juntas da nossa reunião semanal de mulheres da Igreja da Lapa, estamos novamente a enviar este vídeo para podermos continuar a estudar a palavra juntas, a orar, a louvar a Deus enquanto mulheres da Lapa, e também convidamos a todas as outras que se quiserem juntar a nós e através deste vídeo no YouTube. Hoje vamos começar por ver um atributo de Deus, e o atributo que eu vos trago é o facto de Deus ser compassivo. E Deus é compassivo porque Ele tem compaixão e piedade dos seus filhos. Ele cuida e age em favor deles. Isto quer dizer que Deus não está insensível, Ele não fecha os olhos para as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas circunstâncias, mas pelo contrário, Ele cuida de nós e age a favor dos seus filhos para a sua própria glória. E vamos ver alguns versículos que falam sobre isto. Vamos em Salmos 145:8, que diz: O Senhor é bondoso e compassivo, Ele é paciente e misericordioso. Em Joel 2:13, em que Deus chama o seu povo ao arrependimento, diz: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E em Salmos 86, eu vou ler todo o Salmo para que possamos realmente ter o nosso coração mais sensível e realmente deleitar-nos nesta característica, neste atributo de Deus. E acho que este Salmo ajuda-nos a fazer isso. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atenda à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. A dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e o bando violento se atenta contra a minha vida, eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim, concede a tua força ao teu servo. Nesta altura que vivemos circunstâncias tão incertas, circunstâncias difíceis, angustiantes, é bom lembrar que o nosso Deus Ele é compassivo. Ele tem compaixão das nossas circunstâncias e podemos levar a Ele todas as nossas ansiedades nesta altura, levar em oração as nossas preocupações, as pessoas que amamos e que podemos pedir pela sua saúde, pela sua segurança, podemos pedir pelo nosso país e sim, vamos entregar então a Deus todas as nossas angústias e ansiedades, as nossas orações, porque sabemos que Ele é compassivo, Ele cuida de nós. Vamos viver nesta certeza, nessa altura de incerteza. E vamos orar, irmãs. Querido Deus, Tu és Deus, Pai, e nós não. Tu és Senhor sobre todas as coisas, Tu és misericordioso e compassivo para com os Teus filhos. E por causa disso nós podemos levar a Ti as nossas orações, nesta altura de total incerteza, nesta altura em que não sabemos
como vai ser o futuro, em que não temos controle sobre muitas circunstâncias da nossa vida, não sabemos como vão ficar tantas áreas das nossas vidas, desde a saúde ao trabalho, à família, e em vez de nos entregar à ansiedade e à preocupação, Deus, nós queremos ter esta fé do salmista que entrega a Ti todas as suas angústias, Deus, porque sabe que só Tu és Deus, que não há Deus como Tu, que Tu és compassivo, misericordioso, paciente, cheio de graça, Pai. E é em Ti que nós queremos confiar e entregar as nossas orações nesta altura, Pai. Também vimos a Ti com o coração arrependido, queremos rasgar também o nosso coração perante Ti, porque tantas vezes nos deixamos entregar a esta incerteza e essas ansiedades e deixamos que isso nos consuma e consuma a nossa vida e as pessoas à nossa volta, Pai. Por isso, queremos te confessar que nem sempre temos conseguido fazer isto, mas te pedimos para que sejas Tu a nos dar essa força, a renovar a nossa força e a nossa fé nesta altura, Pai. Entregamos-te a Ti, em nome de Jesus, nossos corações. Amém. Olá, nós agora vamos orar pela mulher da semana. Como temos de costume, todas as semanas intercedemos por uma mulher da Lapa e esta semana vamos orar pela Jéssica Faria. A Jéssica é membro da nossa Igreja da Lapa e a Jéssica trouxe-nos alguns pedidos, que são orar pelos pais dela lá no Brasil, pela sua saúde durante este tempo do coronavírus e pelo seu pai. A Jéssica também pede sabedoria para lidar com os novos desafios que ela tem enfrentado no seu trabalho novo e na melhor organização do tempo para as devocionais em casa. E a Jéssica também pede por todas nós, que nós possamos e consigamos descansar em um Deus soberano frente a todas estas adversidades e restrições que temos passado. Então vamos orar pela Jéssica. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu nos tens abençoado. Senhor, a maior bênção de todas, ó Pai, é poder pertencer à Tua família. Obrigado, Senhor, porque Tu nos buscaste e nos trouxeste para a Tua família e nos adotaste. Nos deste uma vida nova, ó Pai, nos deste um coração novo e transformado através da obra do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus. Eu te agradeço porque isto é uma realidade na vida da Jéssica. Te agradeço pela vida da Jéssica. Obrigado, Senhor, porque ela está aqui no nosso meio, na nossa igreja, e Tu a trouxeste, Senhor, para ela estar-te a servir junto connosco, ó Pai. Te quero pedir, Senhor, que abençoes a vida da Jéssica, que Tu estejas com ela, que Tu estejas protegendo-a, que estejas com ela neste tempo do Covid-19, ó Pai, protegendo a sua saúde e que estejas com ela durante este tempo, ó Pai. Nós queremos Te pedir, Senhor, pela sua família que está lá no Brasil, os seus pais, ó Pai, que Tu também possas estar protegendo a sua saúde durante este tempo, ó Pai. Que Tu estejas com eles ali no Brasil, Senhor, e toda a sua família, Senhor. Em especial, queremos Te pedir pelo pai da Jéssica, ó Pai. Ó Senhor, transforma a vida dele. Fala ao seu coração, ó Deus. Senhor, que ele possa conhecer e reconhecer que Tu és o único Salvador das nossas vidas. Que Tu és o único Deus Criador dos céus e da terra. E que Tu nos criaste. E que Tu nos amas de tal maneira que enviaste o Teu Filho para nos salvar, ó Pai. Que ele possa reconhecer essa verdade. Transforma a vida do pai da Jéssica. Senhor, transforma o seu coração. Dá-lhe um novo coração, ó Pai. Senhor, também Te queremos pedir pelo seu trabalho, pela Jéssica no seu novo trabalho, Senhor. Ter que enfrentar desafios e Senhor, dá-lhe força, dá-lhe coragem, ajuda, dá-lhe ânimo, Senhor, durante esse tempo, dá-lhe força para ela poder trabalhar bem e também testemunhar de Ti no seu trabalho, Senhor, com as suas ações,
com as suas palavras, que ela possa ser uma luz ali no seu lugar de trabalho, ó Pai. Senhor, ajuda a Jéssica a organizar o seu tempo para estar a estudar a Tua Palavra, a ler a Tua Palavra, a orar a Ti, Senhor. Ó Senhor, perdoa-nos, ó Pai, quando nós falhamos com isto. Nós precisamos tanto da Tua ajuda. Ajuda-nos a nós todas a organizar este tempo tão precioso na Tua presença, Senhor. Abençoa a Jéssica neste ensejo, ó Deus. Ó Pai, a Jéssica pede por todas nós neste momento de adversidade e restrições que estamos a passar, um tempo novo nas nossas vidas, um tempo que nós não estamos habituados. Ó Deus, dá-nos ânimo, que nós possamos confiar e saber que Tu és um Deus soberano, que estás no controle de tudo e que nada escapa da Tua vontade, ó Deus. Que nós possamos confiar e descansar e saber que Tu és Deus em meio a tudo isto que nós estamos a passar. Fortalece a Jéssica, fortalece-nos a todos, ó Pai. Nós precisamos de Ti, nós somos fracos e precisamos do Teu braço forte sobre as nossas vidas. Senhor, cuida da Jéssica esta semana, cuida de todas as nossas famílias. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, geralmente nós temos um momento na nossa reunião de oração em que oramos pelo nosso governo, pelas nossas autoridades e pela nossa igreja, e hoje vamos fazê-lo tendo em conta a nossa situação atual. As notícias que nos chegam são de uma doença que se alastra, especialmente em países como a Itália e Espanha. E está a chegar a Portugal, os números estão a aumentar. Temos um país neste momento em isolamento, a maior parte de nós estão em casa, numa tentativa de minimizar os estragos que ainda não sabemos ao certo quais são. Então, em primeiro lugar, nós vamos pedir pelos nossos líderes, pelos que estão a implementar medidas de apoio social e por toda a reconfiguração da vida que todos têm de fazer. Que Deus ajude os nossos líderes a decidir com sabedoria, a usar os recursos e a ajuda possível para canalizar para aqueles que mais precisam. Há pessoas sem emprego e em situações financeiras também complicadas. Em segundo lugar, vamos orar por aqueles que se encontram na linha da frente. Eles podem ser médicos, enfermeiros, auxiliares, todo o tipo de profissionais de saúde, para que as forças destas pessoas que não vão ficar em casa possam ser renovadas pelas suas famílias, para que possam atuar e decidir com sabedoria, para que possam usar os recursos que lhes chegam para salvar vidas. E em terceiro lugar, vamos orar por nós, pelo nosso testemunho enquanto cristãos e pela nossa igreja. Alguns de nós estão a sair para trabalhar e até podem fazer parte deste grupo que mencionei acima, outros estão em casa com as suas famílias. Que no nosso raio de ação, seja os nossos vizinhos, a nossa família, aqueles com quem nós estamos a contactar, ainda que de maneira diferente, possam ser pessoas a quem chegue a esperança que nós temos em Jesus. Provavelmente já terão contactado com pessoas que estão desesperadas, que estão a sofrer com esta incógnita. E nós temos a esperança em Jesus. Também temos medo, mas é nele que nós confiamos. E que este tempo que nós estamos a viver enquanto igreja, este tempo que estamos a reunir-nos, ainda que de maneira virtual, possa ser um tempo que chega a outros com um propósito maior. E então, que o nosso conhecimento da Palavra de Deus e que nós investimos tanto nas nossas reuniões de mulheres seja colocado em prática nesta hora em particular, que enquanto igreja cresçamos em aprendizagem também neste afastamento que estamos a ter uns dos outros. E vamos agradecer porque, sobretudo, sabemos que Deus é fiel, Ele foi fiel com o povo no deserto, como nós estamos a estudar, e tem sido sempre fiel connosco, e Ele nunca deixará de ser fiel. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, agradecemos-te, Senhor, porque Tu és um bom Pai. Tu tens cuidado de nós sempre. Tu tens mostrado a Tua fidelidade na Tua palavra. Tu tens sido o nosso refúgio e agradecemos-te porque nas dificuldades do dia a dia Tu nos amparas, Senhor. Nesta hora em particular, Senhor, eu quero-te pedir pelos nossos líderes, pelos nossos
governantes, por todas as decisões que eles têm de tomar numa altura que é nova para todos, Senhor. Dá sabedoria ao governo, às autoridades, ajuda-os a tomar decisões sábias de gestão do nosso país, medidas também de apoio social para aqueles que mais precisam e estão em dificuldade nesta hora. Pedimos-te, Senhor, que enquanto Igreja também possamos estar atentos a estas dificuldades. Peço também nesta hora que Tu renoves as forças daqueles que se encontram a ajudar aqueles que estão doentes. Os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, todo o tipo de pessoas que estão nos hospitais, trabalhar ao domicílio, nos centros de saúde, onde quer que seja, Senhor. Dá-lhes sabedoria, renova as suas forças, protege as suas famílias nesta hora também de luta e de incógnita, Senhor. Ajuda-nos a ter sempre a esperança que só Tu podes dar e nesta hora de medo e de desespero de alguns, que a nossa confiança em Ti possa falar mais alto. Ajuda-nos a, dentro daquilo que é possível, nesta circunstância de isolamento, a sermos um testemunho para os nossos vizinhos, para a nossa família que não acredita em Ti, para os nossos amigos, aqueles com quem nós nos cruzamos e que nesta hora podem estar a sofrer com ansiedade, com desespero, Senhor. Sabemos que só através do Teu amor e da Tua misericórdia nós podemos viver momentos de incerteza. Ajuda-nos enquanto Igreja. Ajuda-nos a ser bons mordomos daquilo que Tu nos dás. Agradecemos-Te porque estamos em segurança nas nossas casas. Agradecemos-Te porque, apesar do afastamento, nós podemos ter estes encontros online. Ajuda-nos a aprender com este afastamento aquilo que nós temos aprendido através da Tua Palavra, que possa ser colocado de uma maneira bem prática, todo aquele conhecimento que nós temos vindo a aprender, a interiorizar e a lembrar que nesta história do livro do Êxodo e da travessia do povo no deserto, Tu sabes os desertos que nós temos nas nossas vidas e Tu sabes o que está a acontecer, Tu tens o Teu plano, Tu tens o Teu propósito e nesta hora em particular ajuda-nos a lembrar sempre a Tua fidelidade. Tu és fiel, sempre serás fiel e não nos deixarás, ainda que as dificuldades possam não ser removidas. Sabemos que tens tudo nas Tuas mãos, ajuda-nos a ter alegria neste tempo diferente em família e a transmitir isso aos nossos filhos, a aqueles com quem nós mais estamos 24 horas por dia. Ajuda-nos a ter a esperança sempre bem alicerçada em Ti. Agradecemos-Te estas coisas em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãs. Vamos agora continuar com o nosso estudo em Êxodo. Estamos na semana 10 e vamos falar sobre o capítulo 17. Eu vou estar em particular a falar das perguntas 1 a 6. Então, nós aqui neste capítulo vemos que o povo sai do deserto de Sim e chega a Refidim e que está com sede, mas não tem água para beber. Lá não havia água para eles beberem e que por isso eles se queixam e voltam novamente a murmurar. Esta já é a 4ª vez que isto acontece, depois de que eles saíram do Egito. A primeira vez acontece quando o povo mal sai do Egito e o faraó vai atrás deles. Eles queixam-se, dizem que vão morrer. Depois, as 2 situações que nós vimos a semana passada, em que em Mara também não tinham água para beber, e também a falta de carne e de pão, lembrando os tempos do Egito, e por isso voltam a murmurar. E agora aqui em Refidim, voltamos a ver uma situação em que não têm água para beber e caem novamente em murmuração. E na questão 4, perguntávamos se a reação do povo era a mesma que tinham tido em Mara. Então, nós vemos que há aqui uma circunstância muito semelhante. Em Mara eles não tinham também água para beber,
a água era imprópria e aqui eles não têm mesmo água. Mas a reação do povo é um bocadinho diferente. Nós vemos no capítulo 15, na situação em Mara, que eles murmuraram. Foram a Moisés e queixaram-se, murmuraram contra Deus. Mas aqui vemos que não diz apenas que eles murmuraram, diz que eles contenderam com Moisés e também com o próprio Deus, ao ponto de também quererem, por exemplo, apedrejar a Moisés. Por isso, a insatisfação dos israelitas está a subir de tom. Eles não estão a ver a providência de Deus dia a dia, aquilo que Deus está a fazer por eles, as bênçãos que lhes está a dar, mas estão a ficar cada vez mais exigentes e a querer cada vez mais que Deus satisfaça as suas necessidades, os seus desejos. E vendo isto, eu identifico-me muito com os israelitas, com aquilo que este ciclo de murmuração em que eles caem. Quantas vezes também sou assim e não consigo ver as bênçãos que Deus tem trazido à minha vida, e passo tanto tempo em murmuração e insatisfeita por Deus não me dar aquilo que eu queria no momento. Então vemos aqui que eles querem um Deus que esteja ao seu dispor, que seja o servo e não eles serem os servos de Deus. Depois, na pergunta 5, dá-nos a resposta do que é que Moisés vai se queixar a Deus, né? Vai falar com Deus, dizendo que já não sabe o que é que há de fazer com aquele povo. E Deus dá-lhe uma resposta, diz-lhe para ele pegarem anciãos e irem até ao Monte Horebe e para levar consigo a vara com que feriu o rio. Nós vemos que já era frequente a presença de anciãos que serviam como testemunhas para aquilo que Deus ia fazer, para ver o Deus a agir. E esta vara com que Moisés já tinha ferido o rio representa a justiça de Deus, a justiça que já tinha sido aplicada, por exemplo, aos egípcios durante as pragas, e por isso Moisés devia levar esta vara que representava o agir de Deus e a sua própria justiça. E Deus diz a Moisés que estará lá no Monte Horebe, junto ao rochedo, sobre esse rochedo. E na pergunta 6, a autora diz-nos para nós lermos em Coríntios e vermos o que é que significa toda esta circunstância do ir bater ferir o rochedo e saírem águas, não é? E vemos em Coríntios que este rochedo significava Jesus, e por isso que toda esta história aponta para a obra da salvação de Jesus por cada um de nós. Os israelitas estavam a querer exercer juízo sobre Deus e Deus coloca-se diante deles sobre esta pedra, sobre esta rocha e permite que este juízo caia sobre a rocha e não sobre os israelitas. Então vemos Deus agir com misericórdia para com o seu povo e a trazer juízo a Jesus, o juízo, o castigo que o povo de Israel merecia, que nós merecemos, foi aplicado sobre a rocha que é Jesus. E quão bom é nós vermos como já em Êxodo capítulo 17 Deus está a mostrar grande amor pelos seus filhos ao não lhes dar o castigo que eles mereciam, mas sim misericórdia.
Olá a todas. Então eu agora vou continuar a reflexão que nós estamos a fazer e vou focar mais os temas entre as perguntas 7 e as perguntas 10 da semana 10. E então, dentro destas perguntas, o que nós estamos a falar é sobre aquela parte do texto do capítulo 17 que nós lemos esta semana, em que o povo tenta pôr à prova Deus. E então, já vimos que o povo chegou a um sítio chamado Refidim, e que começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão e contra o próprio Deus, que não havia água. E quando chega a altura deles irem embora, nós também vemos que Moisés, entretanto, já mudou o sítio, já mudou o nome deste sítio, não é? E então, não sei se vocês conseguiram encontrar a resposta para a pergunta 7, mas dizia então que para nós procurarmos os significados dos nomes destas terras, os significados dos nomes que Moisés pôs a esta terra, que era Massá e Meribá. Na minha Bíblia dizia então que Massá significa prova e Meribá significa rebelião. Pode haver aqui algumas palavras um bocadinho diferentes, mas o significado geral é mais ou menos este. E logo aqui percebemos que existe muito simbolismo nesta passagem, não é? E muito simbolismo no facto de Moisés ter mudado o nome deste sítio. E eu também achei interessante saber, quando estive a estudar, que Refidim, o nome original deste sítio, significa descanso ou lugar de descanso. E então, nestas perguntas nós vemos então o povo a pôr Deus à prova neste lugar onde Deus os tinha conduzido de propósito, chamado lugar de descanso, e eles começam automaticamente a murmurar por água e, como nós já vimos a semana passada, sempre existe este padrão do povo murmurar e de Deus responder de uma forma misericordiosa. E então, a questão aqui é se o povo sabia que Deus estava com eles ou não. A sede deles foi mais forte do que a sua memória, porque, como eu já disse, a semana passada nós já vimos isto a acontecer, e foi mais forte do que todas as provas que Deus já lhes tinha dado, desde a primeira vez que o povo clamou por Deus no Egito. E a verdade é que muitas vezes, se nós agora, tentando falar um bocadinho aqui da pergunta 9 e da pergunta 10, que é um aplica mais a puxar à nossa vida e a tentar aplicar isto à nossa vida, é que as vezes que eu tentei Deus, em que eu consegui refletir e lembrar-me de vezes que tentei pôr Deus à prova assim desta maneira e tentei rebelar-me contra Ele, o que eu pude refletir na pergunta 9 e 10 é que todas essas vezes o meu principal objetivo era livrar-me das consequências do meu pecado, de alguma coisa que eu tinha feito que vinha sempre do meu pecado. E o facto de não aceitar que Deus estava comigo e que haviam 1001 provas disso à minha volta, fez com que eu, tal como os israelitas neste texto, não utilizasse essas dificuldades para aprender a confiar em Deus, a ter mais fé e, claro, a ser muito mais dependente dele quando estas coisas difíceis acontecem, mas sim a ficar muito à superfície da questão. E depois, aqui na pergunta 10, que diz qual é que é a diferença entre alguém que enfrenta dificuldades a resmungar e a pessoa que enfrenta com o espírito de quietude. E o que eu refleti aqui é que a diferença é principalmente a transformação que Deus pode trazer ou não à nossa vida através destas provas que Ele traz à nossa vida, não é? Porque Deus aqui é que na realidade está a provar o povo está a ser posto à prova. E então esta mudança pode ou não acontecer. A mudança não, no meu caso, as vezes em que eu vivi a contrariar isto, a mudança não acontecia, então as dificuldades voltavam e eu voltava sempre ao mesmo erro de
de provar Deus e da murmuração. E, e então, lá está. O que eu quero que nós reflitamos um bocadinho sobre estas questões é que mudança é que nós estamos a tentar que Deus, é que nós estamos à procura com estas provações e até mesmo com este tempo que nós agora estamos em casa e que estamos a ser postas à prova com tudo, seja paciências, seja provisão. Há muitas pessoas com falta de trabalho e sem saber como é que vai ser o dia da manhã a nível monetário. Há pessoas com familiares e amigos doentes. Como é que nós vamos lidar com esta mudança? Ou seja, nós ou nos deleitamos em Deus e crescemos em confiança, em fé, em dependência dele, ou então a questão fica toda muito superficial. Todas estas provações que Deus traz à nossa vida fica tudo muito superficial e, e a murmuração é o que aparece, o resultado das próximas vezes que as provações vierem à nossa vida e que nós sentimos que Deus até nos pode estar a tentar em alguma coisa, o resultado vai ser a murmuração. Às vezes não é o resultado imediato, outras vezes é o resultado imediato, mas nós só nos apercebemos depois ou quando alguém nos chama a atenção. Mas eu acho que nós devemos mesmo refletir sobre esta semana e refletir e tentar aplicar, tentar identificar-nos com o povo, não começar automaticamente a criticar e a dizer, mas como é que é possível? Ainda a semana passada estávamos a estudar, eles fizeram a mesma coisa, Deus respondeu e agora já estão outra vez no mesmo ciclo. Nós também somos assim, eu também sou assim. E é necessário que nós deixemos que o Espírito trabalhe na nossa vida e que esta transformação ocorra para que nas próximas vezes a seguir nós não caiamos na murmuração, mas sim na dependência de Deus. Por isso, devemos então olhar bem para esta pergunta 9 e principalmente para a pergunta 10 e orar estas coisas, pedir a Deus ajuda para que nós saibamos enfrentar este tempo com o espírito de quietude. Ok? Obrigada. Obrigada, Mariana. Então eu vou aqui às perguntas 11 a 19. Vamos estudar os versículos 8 a 16 do capítulo 17. Na pergunta 11, a autora pede que nós pensemos sobre as motivações para Amaleque atacar Israel sem serem provocados. Bem, se eles eram, de facto, este grupo de tribos beduínas que habitavam o deserto sul de Canaã, entra-lhes pela terra adentro uma quantidade de gente daquela maneira, é claro que viram isso como uma potencial ameaça e daí terem atacado mesmo sem terem sido provocados. No entanto, na pergunta 12, percebemos porque é que este ataque é tão odioso para Deus. Ela pede para nós consultarmos Deuteronômios 25, a 17 e 18. E aí nós vemos que o modo como Amaleque atacou é que foi odioso. Porque atacou pela retaguarda, atacou a cauda. Ou seja, atacou aqueles que se deixaram ficar para trás por estarem mais fracos, os doentes, os mais velhos, as mulheres, as crianças. Isso é algo que não tolera. Ao longo de toda a palavra, Deus não tolera o ataque aos que estão fracos, aos pobres, às viúvas, aos idosos, aos órfãos, a todos esses que estão desvalidos. Deus protege-os e quer protegê-los, e qualquer ataque a um destes é muito mal visto por Deus e é alvo da sua ira. Mas a parte mais importante, se calhar, está no versículo 18. Amaleque não temeu a Deus. Amaleque não temeu a Deus. Não temeu atacar a menina dos olhos de Deus. Se vocês pensarem, quando nós estudámos Josué, Raabe disse que muitos daqueles povos ouviram falar naquilo que o Deus de Israel fez pelos israelitas, abrindo o mar vermelho e deixando-os passar a pé enxuto, acabando com os egípcios, e o coração deles derreteu-se no seu peito ao ouvir isto e temeram a Deus, assim como Raabe. Mas Amaleque não. Amaleque não teve nenhum pingo nem de medo, nem temor, nem reverência, nem coisa nenhuma. Estiveram completamente nas tintas para este Deus de Israel e foram atacar aquilo que é mais precioso para Deus. Mas quem foram os Amalequitas? Os Amalequitas, se lembrarem em Gênesis, são descendentes de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. E Esaú abdicou do seu direito de primogenitura a favor de um prato de lentilhas, porque estava cheio de fome. E este homem simboliza então os desejos carnais mais imediatos, aquelas coisas que o pastor Diego também falou na sua pregação. Sendo um homem telúrico, só lhe interessava aquilo que conseguia cheirar, tocar, saborear, provar, comer, não lhe interessava mais nada, desprezou a benção de Deus. E isso Deus não tolerou e daí em diante
toda essa herança de Esaú foi algo que Deus passou a odiar, e já vamos ver como a palavra diz isso mesmo, por muito chocante que possa parecer para o nosso espírito mais humanista. Mas Amaleque é também uma imagem do nosso tentador, não é? Que ataca pelas costas, ataca nas nossas partes mais fracas, ataca quando nós não estamos tão vigilantes, quando estamos enfraquecidos, até às vezes pelo nosso próprio pecado, que nos deixa vulneráveis. E então Amaleque é também um símbolo do tentador e do diabo. Na pergunta 13, pergunta-se qual é a fonte da vitória de Israel sobre Amaleque. Nenhuma de nós, acho eu, duvida de que é uma fonte divina. Pelas nossas forças, nós falhamos sempre e os israelitas também teriam falhado. E na 14, ela pede para nós pensarmos de que modo é que cada uma destas pessoas contribuiu para o resultado da batalha, sendo Moisés, Arão e Hur, Josué e Deus, pessoas entre aspas. Moisés é o intercessor do povo, não é? É uma pré-figura de Cristo. Arão e Hur estão ali para apoiar o seu líder, e já vou falar mais deles. Josué está a batalhar ali mesmo no campo, é também uma pré-figura de Cristo. E depois temos Deus, que é Ele quem luta e é Ele quem vence a batalha. Eu fui ver quem era Hur, que já não me lembrava bem, e vi que Arão, claro, era descendente da tribo de Levi, isso sabíamos, e Hur é descendente da tribo de Judá. Bem, de acordo até com uma das cartas de Pedro, nós, a sua igreja, nós somos sacerdotes, somos sacerdócio real. Então, somos também descendentes de Levi em termos espirituais. Também somos descendentes de Judá, porque o nosso Jesus era da tribo de Judá. Então, espiritualmente falando, também podemos dizer que fazemos parte da tribo de Judá. Então, temos aqui uma quase representação da igreja em Arão e em Hur. O que é que nós aprendemos sobre o caráter de Moisés? Diz a pergunta 15. Bem, esta imagem de Moisés no topo do monte, de braços levantados, que é ao mesmo tempo um sinal de louvor e de rendição, é claro que é uma imagem também de Cristo, não é? No topo do Gólgota, daquele lugar onde ele foi torturado e onde morreu. E então, sendo assim, temos esta representação da igreja em Arão e em Hur, que sustenta o nosso líder, e se pensarmos em termos de igreja, sustenta o pastor, o líder da igreja, mas temos isto não numa imagem de dar honra a um homem, mas de humildade para todos, porque Moisés ficou fraco, assim como todos os líderes ficam fracos, mais cedo ou mais tarde. E aí entrou o corpo da igreja para o sustentar, os membros, para agarrarem, para carregarem este líder. E é uma imagem muito bonita e que nos deve inspirar a sermos humildes nesse serviço que damos aos outros, e também deve inspirar a humildade nos nossos próprios líderes, não é? Depois aqui na pergunta 17, ela pede para nós pensarmos então neste altar, neste memorial que Moisés construiu, e sobre esta instrução que foi dada a Josué de nunca deixar de ver Amaleque como inimigo. Por tudo aquilo que já dissemos até agora em relação a Amaleque, é óbvio que não podemos nunca deixar de ver Amaleque, o espírito de Amaleque, não um grupo étnico, como inimigo, porque nós nunca podemos, não devemos fazer as pazes com o nosso pecado. Amaleque se calhar também simboliza um certo cinismo, e o pastor Tiago também falou nisso há pouco tempo atrás. Este espírito que é quase cristofóbico e que odeia tudo aquilo que é frágil, que é fraco, que se deixa ficar para o último, que é humilde. É uma atitude que nós infelizmente temos às vezes de desconfiar de tudo aquilo que é bom, e eu senti muito isso como uma chamada de atenção para mim, porque eu infelizmente sofro desse mal, do cinismo quase patológico, mas ele não cabe na minha condição de cristã e, portanto, tenho mesmo que pedir a Deus que me ajude a livrar-me dele, não é bom. Este memorial à fidelidade de Deus, perguntas 17 e 18, chama-se Yahweh Nissi, é a nossa bandeira. Em algumas traduções, quando ela nos pede para irmos na pergunta 18 ao Salmo 60, ela dá o versículo 4, algumas traduções, na verdade, é o versículo 6, e não diz bandeira nem estandarte, mas diz sinal. É a mesma coisa, não interessa. As bandeiras são um sinal de identidade, são um sinal de pertença, são afirmações de fidelidade àquele que a bandeira simboliza. E esta fidelidade do nosso Deus também, que deve ser sempre lembrada. Numa batalha, o estandarte, esta insígnia, assinalava também um lugar de reunião para onde os soldados podiam regressar. E esse era o seu lugar, de certo modo, de
identidade e de refúgio. E Deus é então o nosso estandarte, a nossa bandeira, o nosso local de reunião e de refúgio. Então, aplicação da pergunta 19, a quem pertenço eu? A quem é que eu jurei fidelidade? Que insígnia é que eu exibo com a minha vida? Será que Deus está ao meu serviço, como a Mariana abordou? Será que sou eu que estou no topo da montanha para ser vista e admirada? Ou será que eu estou lá para segurar na bandeira do Senhor? Segurá-la bem alto, em conjunto com os meus irmãos e irmãs, como lembrança de Deus. Sabem que esta lembrança, esta memória do livramento, lembrou-me também o testemunho de algumas mulheres que passaram pelo cancro e que não quiseram fazer cirurgia estética depois, porque dizem que aquelas cicatrizes que têm no corpo são um sinal do livramento que Deus lhes trouxe. Eu acho que é uma imagem forte e muito bonita, carregar em nós os sinais do nosso livramento. Vou agora passar à Débora. Obrigada, Adelaide. Então chegamos ao fim de mais uma semana do nosso estudo do Êxodo, que tem sido motivo de gratidão por trazer para nós tantas lições, para que nós possamos aprender mais sobre o nosso Deus. E então, como motivo de encorajamento, trago aqui algumas reflexões que eu listei. Gosto mesmo de fazer listas, me ajuda. Então, refletir sobre pensar para além do que os olhos podem ver. Como a Mariana referiu, o significado daquele lugar onde o povo estava e foi levado por Deus, Refidim, era um lugar de descanso, né? Então, eu deixo aqui para nós pensarmos até que ponto nós conseguimos olhar para o lugar onde estamos, mesmo em dificuldades, e acreditar que é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. E também o que Deus quer ensinar nesse lugar. E a forma que Ele ensina, o que essa forma diz sobre mim, sobre o meu pecado. Como respondemos às provações? Com murmuração ou com quietude? E o que traz mais resultado, né? A murmuração, ela é um vício, e a quietude, ela traz reflexão e o real aprendizado. Por fim, confiar que, como a Adelaide disse, né, ao falar da falta do temor a Deus por parte dos amalequitas, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos cuida e é a nossa força. É também a nossa bandeira, nosso lugar de refúgio, a quem devemos fidelidade. Ao passar por dificuldades, lembremos quem é por nós e quem representamos. E assim sejamos testemunha desse amor que habita em nós. Não tem como a gente não se voltar para os salmos, né, nesses tempos de aflição. E eu refiro aqui o Salmo 91, 1 a 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, que nós possamos aprender sobre esse Deus e a Ele devotar toda a nossa confiança e esperança nesses dias que nós temos vivido afligidos e preocupados, e não só para agora. Eu acho que Deus realmente nos traz para um lugar de descanso quando buscamos nele essa confiança e essa fortaleza. Então, vou orar para nós encerrarmos. Deus Pai, obrigado porque o Senhor tem sido nosso abrigo, Deus, refúgio bem presente na tribulação. Obrigado porque o Senhor, apesar de nós, Deus, o Senhor ainda nos representa, o Senhor ainda nos refugia, o Senhor ainda é a nossa bandeira, Deus, e nós precisamos aprender contigo, Deus, que é o nosso protetor, aprender como Jesus foi, Deus, humilde e manso de coração. Nos ajuda, Deus, a termos em Ti o nosso verdadeiro refúgio, Deus, e depositar sobre os Teus pés, Deus, toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade, Deus, e reconhecermos quando o Senhor quer nos provar e nos ensinar, Deus, através das Tuas verdades, através dos lugares para onde o Senhor nos leva, Deus, as dificuldades pelas quais passamos, que o Senhor possa realmente trazer sabedoria, Deus, entendimento, esclarecimento do que nós estamos vivendo, Deus, para que possamos honrar o Teu nome, Deus, representar o Teu nome, Deus, levantá-lo como a nossa bandeira e sermos testemunhas do Teu amor vivo, Deus, do Teu amor que é eficaz, do Teu amor que traz paz, Deus, e não nos perdoa, Deus, que nós não sejamos vergonha para o Teu nome nesse tempo, Deus. Nos ajuda e nos ensina essas lições valiosas, Deus, e eternas.
É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.